Fevereiro de 2022. O mundo lutava contra a pandemia da Covid-19. O governo do Pará confirmou hoje 2 casos. No estado do Pará, governo, sociedade e órgãos públicos, entre eles o Ministério Público de Contas, avançavam na vacinação contra o vírus e no atendimento às demandas da população. Foi nesse cenário, respeitando as orientações de segurança exigidas pelo momento, que o MPC Pará realizou a posse de Patrick Bezerra Mesquita como Procurador-Geral de Contas do Estado. Em seu primeiro discurso, Patrick Mesquita expressou a importância da participação da sociedade e de outras instituições na construção de uma gestão colaborativa, capaz de assegurar o bem-estar coletivo e o desenvolvimento social. Há 2 anos, por ocasião de nosso discurso de posse, enfatizamos que compreendemos o Ministério Público de Contas como advogados da sociedade em prol da boa gestão fiscal. Isto é, nós somos, ao fim e ao cabo, escritórios de advocacia que devem servir ao povo do Pará na vigilância e na manutenção da saúde fiscal do Estado. E por que isso é importante? Porque para a concretização de direitos fundamentais e os gastos em saúde, educação, segurança pública, é fundamental termos as contas do Estado do Pará em dia. E é com orgulho que podemos dizer que o Estado do Pará é hoje um dos estados com melhor saúde fiscal da Federação Brasileira. É claro que isso se deve muito à atuação do Poder Executivo e dos órgãos fazendários. Mas também gosto de pensar que se deve também à atuação dos órgãos de controle, ao Ministério Público de Contas, ao Tribunal de Contas, que tem na sua gênese essa função de fiscalizar as contas públicas. Outro objetivo fundamental se deve à nossa aproximação para com a sociedade. Porque, embora sejamos advogados da sociedade, é um fato que compreendemos que a sociedade ainda não nos conhece bem. Então, todas as nossas ações foram pensadas para que a sociedade pudesse nos compreender melhor, saber quem somos e, para daí, podermos servi-los melhor. Com base nesse objetivo, nos últimos 2 anos, a administração do MP de Contas do Pará pautou a continuidade de ações estratégicas de médio e longo prazo, como a nova estrutura administrativa e a readequação física do órgão, e ainda o aperfeiçoamento da gestão de processos e os avanços legislativos, que proporcionaram o fortalecimento da atuação pedagógica, preventiva e finalística do MPC Pará. A expansão física do MPC foi um sonho há muito tempo esperado, tanto pelos procuradores quanto pelos servidores do órgão. Podemos dizer que foi um dos grandes legados da administração 2022-2024. Nada disso poderia ter sido feito sem empenho e dedicação de vários servidores do Ministério Público. Vou dar meu agradecimento especial para a equipe do DADM, incansável em nossas missões, assim como a vários outros departamentos que foram imprescindíveis para que nós conseguíssemos chegar ao objetivo tão esperado, como o DETIT, o DACC, a AJU, a AUDIM, o DEFIN e DEFPLAN, a Secretaria do órgão, ao Gabinete do PGC e aos procuradores, que deram todo o suporte necessário para garantir a grande engrenagem conseguisse trabalhar para o objetivo comum. Ações que, somadas à nomeação de novos servidores aprovados no concurso realizado pelo órgão em 2019, refletiram no aprimoramento dos serviços prestados à sociedade. A Lei 9.852 de 2023 aumentou de forma considerável o quantitativo de cargos efetivos no Ministério Público de Contas. Isso contribui para o fortalecimento da instituição na fiscalização dos recursos públicos, que é essencial para o Estado do Pará. Para além disso, a gestão prosseguir com a modernização tecnológica e buscou se aproximar cada vez mais dos cidadãos. E as redes sociais foram um dos pilares dessa aproximação, com estratégias de comunicação humanizada, linguagem didática e campanhas protagonizadas por membros e servidores do MPC Pará, o que resultou no alcance de mais de 5.000 novos seguidores. A comunicação desempenha um papel fundamental de conectar o órgão com a sociedade, com uma linguagem leve, descomplicada, transparente e humanizada. Membros e servidores protagonizam histórias reais de gente real.
gerando empatia e um ambiente seguro de diálogo com o cidadão e os jurisdicionais. Atuação pedagógica. Por meio do seu Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o MPC Pará realizou uma série de capacitações, especialmente com temas em torno da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Na gestão do Procurador-Geral Patrick Bezerra Mesquita, foi dado um incremento ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Nós tivemos a oportunidade de promover muitos cursos de capacitação, tivemos uma especial atenção à nova lei de licitação, onde foi extremamente utilizada aqui no órgão, onde os nossos procedimentos foram baseados nela e tivemos que capacitar os nossos servidores, como também outros servidores do Estado. À vista disso, em janeiro de 2023, o órgão efetivou a sua primeira contratação pela lei, sendo um dos pioneiros no estado do Pará a implementá-la. O pioneirismo e a busca de excelência sempre foram uma marca do MP de Contas do Pará. E não seria diferente com a implementação da Lei 14.133, a Lei de Licitações e Contratos. E isso só foi possível graças à gestão, que proporcionou a capacitação dos servidores, sobretudo os técnicos envolvidos no planejamento e na execução dos procedimentos licitatórios. O órgão, ao priorizar a transparência das contratações, estimula a ampla participação dos licitantes, contribuindo com a eficiência dos procedimentos de contratação. Podemos dizer que estamos alinhados com as melhores práticas de governança e controle. Nesse contexto, o MPC Pará instituiu a sua política de governança das contratações públicas. A atual gestão trouxe como desafio aplicar de forma célere a nova lei de licitações. Um dos primeiros instrumentos que nós pensamos foi de instituir uma política de governança das contratações. Porque não se trata só de comprar, mas de como comprar. E nesse contexto, nós pensamos em instituir instrumentos que trouxesse um ambiente negocial seguro para contratados e para os agentes envolvidos. Eu tenho convicção de que temos sim hoje um solo fértil, um ambiente propício para que nós possamos continuar sendo o órgão de referência nas contratações públicas do Estado do Pará. Ainda sobre a perspectiva pedagógica, em abril de 2023, o MPC Pará apresentou o segundo seminário MP de Contas e Sociedade, com o tema central Federalismo e Renúncia Fiscal. O evento qualificou mais de 400 pessoas, que debateram sobre a renúncia fiscal como um instrumento de fomento ao desenvolvimento social, mas também reforçou a importância da transparência, controle e avaliação efetiva para garantir que as renúncias sejam devidamente direcionadas em prol da sociedade. E nesse intuito de oferecermos os melhores serviços jurídicos possíveis para a população paraense, o MP de Contas investiu em vários aspectos. Tanto, por exemplo, na edição de sua primeira revista, onde podemos, a partir dela, compreender os entendimentos, os pareceres e a atuação funcional do MP de Contas. Gostaria de destacar também o anuário, em que reverbera o resumo da atuação do MP de Contas no ano anterior. Muito importante para que a nossa clientela possa compreender o que nós fazemos em prol dela. E gostaria de frisar também a expansão institucional do órgão em todos os seus sentidos, seja estruturalmente, seja a partir do desenvolvimento e da chamada de novos servidores públicos, e inclusive na aproximação institucional com órgãos parceiros, como o Poder Executivo, a Assembleia Legislativa, os outros órgãos de controle e, sobretudo, o Tribunal de Contas do Estado do Pará. Nos últimos 2 anos, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público de Contas promoveu 37 ações de capacitação, com mais de 1.500 pessoas capacitadas. Este número reflete não apenas o desempenho da equipe do CEAP e do MPC Pará, mas também o engajamento de todos na busca pelo desenvolvimento de suas competências necessárias às funções institucionais. É importante frisar que alguma dessas capacitações visou ações educacionais, tendo como público-alvo servidores de outros órgãos e entidades da administração pública estadual, a fim de que o Ministério Público de Contas possa contribuir diretamente com o aprimoramento da gestão pública.
Desse modo, o MPC Pará seguiu atuando em defesa do interesse público, avançando no aperfeiçoamento de sua atuação finalística. Nós elaboramos anualmente um relatório com todas as atividades desenvolvidas. No biênio de 2022 e 2023, foi verificado um aumento no número de processos. Chegamos a analisar cerca de 7.000 processos. Esses processos, há um grande volume de recursos públicos analisados. Por exemplo, só no ano de 2022 foram mais de 81 bilhões de reais. Isso demonstra que o Ministério Público de Contas do Pará está cumprindo seu papel de guardião da correta aplicação dos recursos públicos estaduais. Vale ressaltar que todos os relatórios anuais estão disponíveis no site do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, justamente para que a sociedade possa ter acesso e conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido aqui no órgão. Assim, com base em um modelo de atuação preventiva e pedagógica, exercendo suas atividades de forma autônoma e independente, o Ministério Público de Contas do Estado do Pará objetiva seguir fiscalizando e orientando os atos de gestão, além de resguardar o interesse público para que toda a sociedade tenha acesso às informações sobre a administração dos recursos públicos estaduais. E agora, nos encaminhando ao fim da gestão e passado um biênio que eu reputo frutífero e edificante, tenho um misto de sentimentos. Primeiro, uma sensação de dever cumprido, não só meu pessoalmente, mas de toda a equipe, porque o MP de Contas do Pará é uma obra coletiva, é uma obra de seus servidores, de seus parceiros, de seus membros e de toda a sociedade. E também um sentimento de profunda gratidão. A gratidão que se revela através da compreensão que o Ministério Público de Contas do Estado do Pará, além de ser um órgão que é exemplo nacional, dadas as suas peculiaridades, é um órgão que conquistou, junto ao Estado do Pará, uma credibilidade que só vai crescer nos próximos anos. Então, muito obrigado e vida longa ao MP de Contas do Estado do Pará. Ministério Público de Contas do Pará, atuando em defesa da transparência, da ética e da responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Juntos, por um Pará melhor.